Eu acho importante o eleitor, não se deixar levar, por aquele voto, que na verdade, não é um voto afirmativo, é um voto negativo, né? Ele vota porque ele rejeita aquele outro candidato, ele não quer que aquele outro candidato ganhe. Eu acho que o primeiro turno é o lugar, de se votar na sua convicção. O segundo turno, acontece muito isso, a pessoa vota num candidato porque rejeita mais ainda aquele outro. Então, mas acho que é importante as pessoas no primeiro turno votarem com convicção naquilo que acreditam, nas propostas que de fato as comovem, né, nesse momento. Então, acho que é importante isso. Do ponto de vista de pesquisa, a gente continua aqui aguardando as propostas dos candidatos, os debates, eventuais escândalos que apareçam. Eu tenho certeza que elas vão ainda oscilar bastante até aquele último final de semana ali da eleição em outubro. Tá? No resto, agradeço vocês pela oportunidade e nos vemos quando precisarem. Obrigada, Lucas. Pois é, a gente conversou agora com o Lucas, né, que é diretor do instituto que trabalha há 10 anos, né? Você falou aí há 10 anos fazendo pesquisa. Se vocês quiserem acompanhar o Lucas, vocês podem olhar essa entrevista que vai estar logo mais no nosso YouTube aqui do Portal Metrópolis e também na TV Metrópolis. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço, Milena. Obrigado. Uma boa noite. Bom, gente, faltam 51 dias para o primeiro turno das eleições e a gente tem aí largada de campanha no próximo domingo. O presidente Lula vai lançar a campanha dele lá em São Paulo, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que é um reduto eleitoral do PT. E aí a gente teve, né, na semana retrasada, o lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro, que também escolheu São Paulo para lançar sua pré-campanha. A gente acompanhou aqui no Portal Metrópolis, né, como foi o lançamento da campanha do Flávio Bolsonaro. Teve ali alguns discursos, né, inclusive a sua mulher, a cirurgiã dentista Fernanda Bolsonaro, discursou durante o lançamento da campanha, a convenção ali do marido. Ela teve esse discurso, né, de que reeducou o Flávio Bolsonaro, de que ele vive agora é um homem convertido. Em contrapartida, a gente teve a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que entrou por vídeo durante ali o ato de que oficializou a campanha de Flávio Bolsonaro à presidência da República. No próximo domingo agora, pelo que a gente apura e conversa com fontes, a gente também vai ter a participação de mulheres, exatamente, de mulheres falando ali junto com o presidente Lula. No último dia 2 de agosto, o PT fez uma convenção em São Paulo e nessa convenção nenhuma mulher falou durante o evento. E ali teve uma reclamação do presidente Lula, que chamou a primeira-dama Janja, chamou ali a Janja e falou: olha, não acredito que não botaram nenhuma mulher para falar. Então a Janja acabou discursando. Então, dessa vez, pelo menos de acordo com o que a gente apura ali nos bastidores da campanha, a gente tem a participação dessas mulheres. Um outro ponto também que deve ser destacado nessa largada da campanha do presidente Lula é o lançamento aí do jingle oficial da campanha, lançamento do slogan novo da campanha. O slogan novo da campanha do presidente Lula é o Brasil pronto para mais. A gente já mostrou isso em reportagem aqui no Portal Metrópolis. Então, vai ter lançamento de campanha, lançamento de slogan, lançamento também de jingle novo. E um ponto importante é que nesse evento, que vai ser aí um grande evento, o PT está prometendo que seja um grande evento, o presidente Lula já disse ali a aliados, pediu que a cerimônia tivesse o relato de beneficiários de programas sociais dos últimos governos do PT. Então, a gente deve contar aí, né, segundo eles, a gente que vai acompanhar da imprensa, obviamente, vai ver ali os relatos de beneficiários de programas sociais que foram beneficiados nos últimos anos por políticas públicas de governos do PT, como Bolsa Família, ProUni, a questão das cotas. Então,
entre um discurso e outro, esses beneficiários de programas sociais devem entrar ali em campo, entrar em cena para discursar. O presidente Lula já admitiu a aliados que ele quer falar menos durante esse lançamento desse ato e que ele quer ouvir mais as pessoas que participaram desse governo, né, enfim, que foram beneficiados pelos seus programas. Nós do Metrópolis, obviamente, vamos acompanhar com reportagem lá, né, reportagem que vai estar presente, com análise também de como o PT e Lula começou a campanha, né? Deu ponto de partida na campanha do presidente Lula e, claro, a gente vai entender a repercussão desse lançamento dessa pré-campanha e entender, comparar, né, também ver o que o Flávio Bolsonaro falou, ver o que o presidente Lula falou, lembrando que os dois lançaram na última semana aí os planos de governo da campanha, os dois lançaram, Lula lançou na semana passada um plano de governo, Flávio também lançou essa semana um plano de governo de sua campanha. Então, a gente vai, obviamente, aqui no Portal Metrópolis, comparar esses planos, entender as propostas deles, entender os bastidores também, né? Entender o que está por trás dos acordos, o que está por trás das conversas, e vamos acompanhar essa convenção. Esse foi mais aqui um programa Panorama Eleições, programa que até o final, ali, até outubro, até o final do primeiro turno das eleições, do segundo turno, vai acompanhar todos os bastidores da política, dos candidatos. Flávio Bolsonaro, né, que é senador e é o candidato mais competitivo ao presidente Lula, do presidente Lula, mas também de outros candidatos. Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que é candidato aí à presidência da República, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que também é candidato, além do Renan Santos, candidato do Missão, que está aí, como bem o Lucas falou, despontando na frente entre os jovens. Então, nós acompanharemos até lá. Nos próximos dias, meus colegas Andresa Matais, Igor Gadelha, André Chaldas devem estar aqui com vocês para acompanhar. Eu agradeço pela audiência.